E, senhor presidente, eu queria aproveitar o espaço do grande expediente da manhã de hoje para, primeiro, anunciar que na noite de ontem, o Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos fez uma plenária ampla, com participação de lideranças dos trabalhadores, especialmente aqueles que têm dificuldade de moradia aqui na nossa cidade, para discutir especificamente um tema que continua na ordem do dia na nossa cidade, que é a venda dos terrenos públicos ali da Coroa do Meio. E os trabalhadores do Motu, na noite de ontem, que inclusive convidaram, até onde eu sei, os parlamentares para debater, eles questionaram a venda desses lotes frente à necessidade de uma política de habitação para o município de Aracaju. Eles questionaram o desfazimento da propriedade daqueles terrenos da Coroa do Meio, frente à necessidade e à demanda que existe, reprimida na nossa cidade, para a garantia de moradia popular. Inclusive questionaram uma concepção que parece-nos que continua sendo prevalente entre nós em Aracaju, mas uma concepção que parece continuar prevalecendo no Brasil inteiro, que é a concepção de que os pobres não podem morar em áreas consideradas reservadas para as elites. E a cidade de Aracaju tem ali na Coroa do Meio áreas razoáveis em termos de tamanho, bem localizadas, e o povo começa a perguntar por que é que o prefeito de Aracaju pediu autorização à Câmara para vender aqueles terrenos, se eles podem servir a um conjunto de outras coisas que nós entendemos ser prioritário para a cidade de Aracaju. Nós entendemos serem prioritárias para a cidade de Aracaju. Aqui nessa casa, quando nós discutimos o projeto de lei que autorizou o Executivo à venda dos terrenos, eu chamei a atenção de que o bairro Coroa do Meio é um bairro carente de um conjunto de equipamentos públicos. É um bairro que não tem creche, é um bairro que não tem praça, é um bairro que não tem área verde, é um bairro que não tem escola suficiente, é um bairro que tem deficiência de atendimento em posto de saúde, é um bairro que não tem equipamentos culturais como bibliotecas e outros, é um bairro que não tem área de lazer, é um bairro que não tem área de desporto. Tudo isso a população reivindica. Tudo isso, se nós continuarmos acompanhando qual é o clamor da população, é por serviços públicos próximos de onde ele mora. Porque é o seguinte, não adianta nós continuarmos aqui debatendo os problemas de mobilidade urbana se a nossa concepção é uma concepção de ocupação do espaço da cidade equivocado. E qual é a concepção equivocada? É você não ter, e quem diz isso não sou eu, quem diz isso são os urbanistas, é você criar um modelo de cidade que você não tem os locais de aglomeração populacional disponibilizando os variados serviços que a população precisa. E aí você gera necessidade de deslocamento. Então a Coroa do Meio é um exemplo de um bairro que precisa de equipamentos públicos para garantir o atendimento à população. No entanto, a Prefeitura Municipal de Aracaju tem terreno naquela área e prefere vender. Como a imobiliária é lamentável, eu quero dizer aos senhores que é lamentável nós assistirmos ao que estamos assistindo, com aval dessa casa, né? Da maioria dos parlamentares dessa casa. A Prefeitura de Aracaju se transformando numa grande imobiliária, que usa o patrimônio público para fazer comércio, venda. E o que é pior, faz isso, e ontem eu fui obrigado a dizer, lá na reunião com o Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos, faz isso sem mandar aqui para casa argumentos razoáveis que ajudassem os vereadores da base aliada, não é a gente não, ajudassem os vereadores da base aliada a votar sabendo no que estavam votando. Porque não tem uma justificativa de por que está vendendo. As justificativas que apareceram aqui foram as mais esdrúxulas. É para pagar a folha de pessoal,
é para pagar aposentado da educação, depois é para pagar, para resolver a crise, que está em crise. Nenhuma dessas justificativas é justificativa para você vender o patrimônio público. Vocês já pensaram, se cada vez que tiver que pagar a folha dos servidores públicos, tiver que vender uma parte de Aracaju, como é que vai ficar a nossa cidade? Não é assim. E o projeto não dizia sequer qual é a expectativa de arrecadação com essa venda. Não dizia se ouvia o Condurb. Não dizia no que vai ser utilizado esse recurso. Não dizia o processo de venda como vai se dar. Aqui alguns vereadores vieram e disseram, vai ser leilão, por isso nós não temos como saber o valor. Por favor, ainda que fosse leilão e que isso estivesse colocado no projeto, o leilão sempre tem um lance inicial. Você tem pelo menos uma perspectiva de arrecadação. Mas nada, pedimos aqui que viessem técnicos da secretaria explicar, nada. O resultado é que os argumentos utilizados aqui pela base aliada do prefeito estão sendo, todos eles, desmontados pela própria administração. O procedimento de venda é um procedimento o mais corriqueiro e usual de qualquer imobiliária. O acompanhamento e o controle social dessa venda, nós queremos saber como é que vai ser feito, nós precisamos acompanhar. A utilização desse recurso, para onde é que vai esse recurso, e o povo agora começa a se mobilizar e a cobrar. Eu estive, como tenho estado em quase todas as audiências públicas que tratam do plano diretor, e desde que foi aprovado aqui, que a população pergunta. A equipe técnica que está acompanhando os debates do plano diretor está ouvindo a população querendo saber por que vender, para que vender, quem vai se beneficiar, e a gente não tem resposta. Se a prefeitura tem, ela precisa informar a população. Então, ontem aconteceu essa reunião e a população começa a se mobilizar, a se organizar, porque ela quer ser ouvida, porque o terreno não é da atual gestão, nem é dos parlamentares. O terreno é da administração pública, portanto é do povo. O povo quer ser ouvido sobre se quer se desfazer daquele terreno ou se quer que aquele terreno tenha uma outra destinação. E aí começa a se mobilizar, começa a se organizar, inclusive é possível que o prefeito tenha que enfrentar querelas judiciais em função disso, e é importante que a administração repense. Nesse sentido, eu queria aproveitar o espaço que tenho aqui do grande expediente para fazer um apelo ao prefeito João Alves Filho. Ele está autorizado a vender. A Câmara autorizou, através da maioria dos parlamentares. Mas ele não está obrigado a fazê-lo. Ele foi autorizado. Nós estamos vendo que ele está sendo diligente nessa venda, porque já tem, inclusive ouvi uma crítica pertinente de um cidadão numa audiência pública dizendo, é engraçado que para a divulgação das reuniões da revisão do plano diretor, nós não tivemos a estrutura que se criou para a venda desses terrenos. Então, houve um investimento alto para se fazer essa divulgação, mas eu queria aqui fazer um apelo. É que o prefeito João Alves Filho, apesar de autorizado a proceder à venda desses terrenos, que ele segure um pouco essa ação, repense um pouco, que os colegas vereadores aqui possam dialogar com ele, para ouvir um pouco mais a população sobre isso, porque eu acho que o desfazimento dessa propriedade não vai interessar ao povo de Aracaju.